Boa noite! Estamos mais uma vez aqui para estudarmos a palavra do Senhor, né? E aprendermos mais com Deus. E eu gostaria de abrir a Bíblia com você. Você pode abrir a sua Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia e deixar o Senhor falar, né, conosco. Nós precisamos ouvir a voz do Altíssimo. Amém? Então nós vamos abrir o Salmo 99. Salmo 99. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abala-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Amém? Glória a Deus. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome. Clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhe respondeste: ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém? Santo é o Senhor nosso Deus. Vamos orar? Senhor, queremos louvar o teu nome. Pedimos a ti, Senhor, que esteja conosco, Senhor. Que o Senhor possa derramar graça e poder em nossas vidas, que os nossos corações, Senhor, possam exaltar o teu nome. Que venhamos aqui neste lugar, Senhor, render graças a ti, Senhor. Que possamos te adorar com toda a nossa força. Que a tua graça seja derramada sobre nós. Que sejamos alcançados por tua misericórdia. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai. Que essa noite seja um divisor de águas em nossas vidas. Que a tua palavra possa gerar vida nos nossos corações, Pai. Aumentar a nossa fé, abrir os nossos olhos espirituais. Abrir as nossas mentes, que o Senhor possa nos abençoar com sabedoria. Que o Senhor derrame do teu Espírito em nós, Senhor. Pai, queremos aqui entregar as nações em tuas mãos. Pedimos a ti que derrame graça e poder. Repreenda, Senhor, todo tipo de mal. Que as nações sejam alcançadas por tua graça. Pai, quero pedir a ti, Senhor, que derrame graça e poder na nossa nação. Que o Brasil, Senhor, seja abençoado, seja guardado. Que o Senhor possa trazer os seus cuidados sobre a nação brasileira. Que o Senhor possa abençoar a nossa nação, Senhor. Repreenda o mal, que todo espírito do mal caia por terra, que todo espírito de corrupção caia por terra, que a nossa nação seja protegida pela tua mão, Senhor. Que a tua mão poderosa proteja, Pai, a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Deus é muito bom. E eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos, e a palavra de Deus é maravilhosa demais. Se você tem uma Bíblia, você pode abrir no livro de Jó. O nosso tema é: aprenda a vencer as adversidades da vida. Aprenda a vencer as adversidades da vida. Jó capítulo 1. Vou ler do versículo 1 ao versículo 12.
Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim, o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Quero orar. Pai, oro agradecido, Pai, pela leitura da Tua Palavra e peço a Ti que fale conosco. Pai, que esta palavra possa gerar vida, Senhor, nos nossos corações. Que possamos, Senhor, receber a palavra com alegria. Que possamos guardar essa palavra. Ó Pai, que os nossos corações se alegrem em recebê-la, Pai. Peço a Ti que nos abençoe. Quero entregar em Tuas mãos os enfermos, que sejam tocados e curados, sejam guardados pela Tua mão poderosa. Pai, peço a Ti que derrame graça e poder. Oro, Senhor, entregando em Tuas mãos famílias que têm perdido entes queridos, que o Senhor possa trazer os Seus cuidados, que o Senhor venha agir, ó Deus, poderosamente. Fale, Senhor, neste lugar. Que a Tua palavra seja pregada e que a Tua graça seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A vencer as adversidades da vida. Então nós lemos Jó de 1 a 12. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 meninas. O texto diz que Jó era riquíssimo, era o maior homem do Oriente. Mas esse relato mostra uma qualidade boa na vida de Jó. Jó não era apegado às coisas que possuía. Ele entendia que tudo vinha das mãos de Deus. Isso está no versículo 21 e 22.
Isso mesmo, né? 21 e 22. Jó não conhecia Deus. Imagina isso. Jó era um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal, sem mesmo conhecer a Deus. Jó não tinha tido ainda nenhum contato com Deus. Só de ouvir falar de Deus, Jó já estava vivendo uma vida de adoração a Deus. Agora, outra coisa interessante é que a gente vai ver depois, lá na frente, os amigos de Jó falando. Olha, incrível. Jó não adorava a Deus, mas Jó falava de Deus. Um dos amigos, acho que Zofar, acho que Zofar ou Bildade, eu não sei, ele fala que Jó aconselhava as pessoas a andarem no caminho de Deus e as pessoas se fortaleciam, mesmo sem conhecer a Deus. Veja que coisa interessante. Então aqui nós vamos aprender coisas incríveis nessa história de Jó. É uma história de angústia, é uma história de dores, é uma história de perdas. Mas é uma história que tem uma qualidade, não sei se essa seria a palavra, mas que tem para nós, assim, coisas riquíssimas vindas da parte de Deus. Então a gente vai ver aqui, primeira coisa, no versículo 1, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Para a gente começar a vencer na vida, a vencer as adversidades da vida, nós precisamos ter um bom caráter. A primeira coisa que vem listada nessas qualidades de Jó é o seu caráter. Tem gente que acha que o que tem que ser listado primeiro são as suas experiências com Deus, né? A sua vida de oração, a sua vida de Bíblia, a sua vida de orar no monte, nada disso. A primeira qualidade é o caráter. Isso também você pode ver depois lá em Atos 6, que fala da instituição dos diáconos. Quando foram instituídos os diáconos, sabe o que aconteceu? A primeira coisa que Deus queria desses homens era o caráter. Aprovado. Mas eu quero hoje focar nessa história de Jó. Então o texto diz que Jó era riquíssimo. Ele era o maior homem do Oriente. Está lá no versículo 3. Mas esse relato mostra uma qualidade boa. Ele não era apegado às coisas que ele possuía. A gente pode ver isso nos versículos 20 e 21. E eu vou ler aqui. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que coisa, que interessante. O homem era riquíssimo, estava acostumado com uma vida boa, de um padrão alto. O texto diz que ele tinha muitos empregados, então ele era um patrão, né? Então tinha uma qualidade de vida excelente. Mas agora o que acontece? Agora Jó estava assentado num canto, com um caco de telha na mão, raspando suas chagas, com dores, com lágrimas. Mas aquela adoração que Jó fazia, né, os holocaustos, isso é, a integridade diante de Deus, uma vida íntegra diante do Senhor, isso não mudou.
E aqui está uma das maiores qualidades de um ser humano. É se guardar diante do seu Deus. Jó enfrentou muitas coisas no meio dessa situação toda. Jó enfrentou muitas coisas. Dores e lágrimas. Jó enfrentou a sua esposa. A mulher de Jó disse para ele assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó se levanta contra a sua mulher. Está lá no capítulo 2, versículo 9. Eu quero ler aqui para você. Veja só. Jó se levanta contra a sua mulher em defesa de Deus. Mas Jó não estava sentado numa poltrona, com as pernas cruzadas, tomando um suco de laranja e lendo o jornal. Jó estava passando por uma situação horrível, que poucos seres humanos passaram dos tempos de Jó até aqui. Então eu quero ler aqui para você, veja aí. Jó 2, versículo 8, nós vamos ler até o 10. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Nós precisamos entender que tudo vem de Deus, inclusive as adversidades da vida. As adversidades não vêm para nos matar. Você sabia disso? As adversidades vêm para as nossas vidas para nos provar, para nos fazer crescer, porque quando nós enfrentamos as adversidades, nós vamos sobrepor sobre elas. Nós vamos vencer. Então, quando as adversidades vêm, elas não vêm para nos matar. Elas não vêm para nos tirar do nosso lugar de conforto. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Nós precisamos pedir ao Senhor que esteja conosco, que nos fortaleça, para que nós possamos vencer as adversidades. Então Jó estava agora aqui, sentado em cinzas. Jó não podia sentar nem num colchão, numa poltrona. Jó não podia sentar, numa cadeira, num banco de madeira. Não podia, porque ele estava todo cheio de chagas. Doía tudo, todo o corpo doía. Então ele fez o quê? Ele sentou em cinzas. Era o único lugar que amenizava um pouco as suas dores. E aí, sentado em cinzas, ele ouve a sua mulher lhe dizer: amaldiçoa Deus e morre. E a gente vai ver aqui algo interessante na vida de Jó. Por que que Jó não sucumbiu? Por que que ele não afundou nessa situação toda? Então a gente vai ver aqui que Jó fez uma coisa que poucos seres humanos fazem. Sabe o que ele fez? Ele controlou a sua mente, para que a sua mente não fosse roubada, saqueada pelas atribuições da vida, pelas palavras negativas. Então não deixe, já quero aplicar isso aqui hoje na sua vida, na minha vida. Não deixe que palavras negativas domine a sua mente. Jó não deixou que as palavras negativas da sua esposa, dos seus amigos, dominasse a mente dele. E essas coisas, quando acontecem adversidades na vida,
aí parece uma cachoeira de coisas terríveis. Aqui Jó perdeu filhos, perdeu todos os seus bens, ele era riquíssimo, ele perdeu tudo. Mas uma coisa Jó não perdeu: a confiança em Deus. Então não perca a confiança em Deus. Não deixe que a sua mente seja dominada pelas coisas negativas da vida. Confie no Senhor, acredite. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas ele disse: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é, as adversidades da vida já estão vencidas pelo poder do nome de Jesus. Então não deixe que a sua mente seja contaminada. Não deixe que a sua mente seja roubada. Não deixe que a sua mente seja dominada por palavras negativas. Nem por dores. Nem por lágrimas. As adversidades passam. Anote isso. Fale isso para você próprio. Diga assim: as adversidades passam. Elas não permanecem. Elas não vieram para permanecer. É passagem. Então se firme no Senhor. Jó estava firme. Jó sabia que uma hora aquilo ia passar. A adversidade não dura a vida toda. Então ele sabia, uma hora isso vai passar. O que ele precisava fazer? Ter paciência. Ter paciência. E o interessante é que Jó não conhecia Deus. Ele fazia holocausto. Deixa eu voltar aqui no capítulo 1. Veja só como é que era a vida de Jó perante o Senhor. Veja isso. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 juntas de jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa de uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus filhos, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Olha só que coisa interessante. Jó chamava os filhos: vem aqui, eu quero santificar vocês. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó era um homem de oração. Mas o que predominava na vida de Jó era o seu caráter. A sua vida íntegra, reta diante do Senhor. Então isso fez assim que o coração de Jó se apegasse a Deus, mesmo sem conhecer a Deus. Porque ele relata isso lá no capítulo 42, no versículo 5. Ele diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando é que Jó conheceu a Deus? Na adversidade. Jó conheceu a Deus quando ele estava sentado em cinzas, com um caco de telha, raspando o seu corpo cheio de chagas. Muitas vezes o que acontece nas nossas vidas, enquanto está tudo bem, a gente não conhece a Deus, porque a gente não se chega a Ele. E quando a adversidade vem, a gente vai lá e abraça Deus. A gente vai lá e quer ouvir Deus.
A gente fala com ele, a gente quer ouvir. Então Jó agora no meio de pó, no meio de cinzas, no meio de dores, no meio de lágrimas, no meio de angústias, no meio de palavras negativas, Jó estava com a sua mente firme diante do Senhor. E aí é que vem, né, a grande maravilha nessa história toda, é que Jó continuou firme. E Tiago 5, Tiago cita Jó. Tiago capítulo 5, versículo 12. É isso? Deixa eu ver aqui. Versículo 11. Tiago 5:11. Tiago cita Jó, veja só. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes que o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Agora, a primeira parte desse versículo é interessante. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. O que podemos olhar para essa história de Jó foi a sua perseverança firme, o propósito do coração dele. Ele entendia: Deus deu, Deus pode tirar. A mulher de Jó, quando chega e manda ele amaldiçoar a Deus e morrer, ele olha para a mulher e diz: tu fala como doida. Então, vamos trazer isso para os nossos dias. Vamos trazer isso para nós, né? Para as nossas vidas. Eu não sei como é que você está vivendo hoje, o que você está passando, tá? Você pode estar vivendo um momento maravilhoso da sua vida, né? Mas uma coisa eu vou dizer para você. Jó, quando estava vivendo um momento maravilhoso da vida dele, o coração de Jó estava em Deus, mesmo não conhecendo a Deus. Jó era íntegro, Jó era reto, temente a Deus. Então, olha, não importa qual a situação que você esteja, você precisa ser íntegro, ser reto e temer a Deus. Ah, mas eu estou passando uma situação difícil. Legal. Legal em termo, né? Legal pela história. Mas a coisa não pode mudar. Jó não mudou. O que Jó continuou fazendo? Crendo no Senhor. Jó se levanta contra a sua esposa, em defesa de Deus. E o texto diz algo interessante, olha. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? A integridade estava ali. Ele sentado em cinzas, raspando com caco, mas íntegro. Aí ela disse: amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Guarde isso. Guarde isso. Essa palavra é uma chave poderosa para as nossas vidas. É forte para que a gente possa entender que tudo vem de Deus. E eu vejo um monte de gente reclamando, né? Eu observo isso, né? Pessoas reclamando: o diabo tocou aqui, o diabo tocou. O diabo não vai tocar. Se você é íntegro, reto, temente a Deus, o diabo não vai tocar em você. Sabe por quê? Porque João disse que aquele que nasceu de Deus, que é Cristo, te guarda. E o maligno não te toca. Então, beleza. Então, fique firme no Senhor. Mas vamos voltar para o texto. O texto diz assim, ainda: em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Guarda a sua boca. Jó ficou tranquilo. Jó falou: poxa,
Se Deus me dá o bem, Ele não pode dar o mal também? Pode, né? Então, ficou quieto, ele defendeu a Deus. Ele se levanta contra a sua esposa, se levanta de uma forma firme, enérgica, para ela entender, pá, a integridade ainda está no coração dele. Ele continua íntegro, mesmo no meio de dores, no meio de lágrimas, no meio de sofrimento, de angústia, e sentado em cinza, se raspando com caco, ele continua íntegro. Jó deu testemunho para sua esposa, se mostrando sempre firme ao lado de Deus, mesmo sem conhecer a Deus. Meu Deus, que coisa, que história, que vida, que exemplo. As coisas negativas estavam ao redor de Jó, mas ele não se deixou dominar por elas. Então a gente tem que aplicar isso nas nossas vidas. As coisas negativas estão aí. Elas não se afastam de nós. E Jesus disse que basta cada dia o seu mal. Então a gente vai se encontrar com essas coisas, mas aí nós precisamos continuar firmes, íntegros, retos, temente a Deus e nos desviando do mal. Então guarde isso no seu coração para que você possa vencer as adversidades. Porque a nossa luta maior é aqui, ó, na mente. Satanás tenta nos derrubar atacando a nossa mente. Porque se a nossa mente não for boa, a gente vai cair. Então ele ataca na nossa mente. Olha, sei lá, essa doença vai te matar. Você vai perder o seu emprego, não vai encontrar mais outro, nunca mais na sua vida. Você vai tentar concurso milhões de vezes, não vai passar nunca. Aí o que você vai fazer? Você vai deixar que as palavras negativas dominem a sua mente? As palavras negativas não podem dominar a sua mente. Diga assim: as palavras negativas não podem dominar a minha mente. Repita isso: as palavras negativas não podem dominar a minha mente. Repita mais uma vez: as palavras negativas não podem dominar a minha mente. Gravou? Vamos repetir mais uma? A palavra negativa não pode dominar a minha mente. Seja firme nisso, nesse propósito. Se você for firme nesse propósito, você vai vencer as adversidades. Vai vencer as dores, vai vencer as lágrimas, as angústias, o sofrimento, as palavras negativas. Os 3 amigos de Jó foram até Jó. Se você ler o capítulo 2, tá, no capítulo 2 lá para o final, você vai ver que eles vieram, os 3 amigos. Zofar, Elifaz e Bildade. Sentaram do lado de Jó e ficaram 7 dias sentados sem falar uma palavra. Eles iam dizer o quê? Eles ficaram ali sem falar uma palavra, mas eles ficaram observando a vida de Jó e começaram. E quando chega lá na frente, né, nos capítulos mais para frente, capítulo 15 e em diante, eles começaram a trazer acusações sobre Jó. Não é normal uma pessoa tá bem, né? Jó era riquíssimo, tinha 10 filhos, seus filhos faziam banquetes, um convidava o outro, chamava suas irmãs e comiam e bebiam juntos, era uma festa, né? Então a família de Jó estava bem, Jó tinha bastante empregados e tal, era tudo resolvido, estava tudo resolvido. E de uma hora para outra perde tudo. Por quê? Então vem logo as indagações, é pecado. Você está pecando, alguma coisa está errada na sua vida. Não tinha nada errado, né? Pela história a gente sabe que não tinha nada errado, mas as acusações vêm. Você acha que é diferente hoje? Você acha que é diferente dos nossos amigos?
De nossos parentes? Não é. Mas nós precisamos aprender a dominar a nossa mente contra as palavras negativas. Então Jó aprendeu isso. E aí Jó passou dias horríveis, dias que nenhum ser humano quer passar, nem uma hora, nem meia hora, nem 10 minutos, nem um minuto. Nenhum ser humano quer passar o que Jó passou, nem 30 segundos. Mas ele passou, sabe como? Crendo no Senhor, sabendo, Deus deu, Deus pode tirar. E mais, bendito seja o nome do Senhor. Tu guarde isso, que você possa receber essa palavra no seu coração, que você deixe Deus trabalhar o seu interior, porque Deus trabalhou o interior de Jó. Jó falava de Deus, as pessoas recebiam a palavra de Jó com alegria. Jó orientava pessoas. Jó dava testemunho de Deus. Jó aconselhava pessoas a buscarem a Deus, mesmo sem conhecer a Deus. Mas um dia, os olhos de Jó se depararam com o Senhor. Lá no capítulo 42, no versículo 5, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, no meio das lágrimas, sofrimentos, angústias e dores, Jó conheceu o melhor amigo, Deus. Você pode estar aí no meio de uma confusão. Você pode estar aí agora no meio de uma adversidade, algo horrível na sua vida, e você não sabe qual é a saída, o que fazer. Faça o que Jó fez. Guarde a sua mente, guarde a sua boca. Continue firme no propósito, crendo que o Senhor que deu o bem também pode trazer o mal. Continue firme diante do Senhor. Isso vai fazer bem para você. Foi o que nós vimos lá em Tiago, capítulo 5, no versículo 11. Continue firme. E Deus vai te honrar. Deus vai derramar graça no seu coração. Amém? Então eu quero orar com você. Quero pedir a bênção do Pai sobre nós. Que Ele possa nos ajudar nos nossos dias que estão aí, Nós temos dias difíceis, estamos passando por situações difíceis. Não só na nossa nação, mas no mundo inteiro. E aí, o que fazer agora? Desesperar? Ficar desesperado? Não, agora não adianta. Ansiedade não vai adiantar, porque por mais ansiosos que estejamos, a gente não pode fazer nada. Jesus falou que a gente não pode acrescentar um côvado, que é mais ou menos um palmo, assim, ao curso da nossa vida. Então a gente não consegue acrescentar um palmo ao curso da vida. Então nós precisamos de Deus. Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5, parte B. Então nós precisamos nos agarrar em Cristo para a gente vencer as adversidades. Amém? Vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome, que é santo e poderoso. Pedimos a Tua bênção e graça, Senhor, que o Senhor possa estar agindo em nós, derramando sobre nós o Teu poder, trazendo sobre nós a Tua graça. Pai, que a Tua palavra gere vida em nós, Senhor, que os nossos corações possam continuar firmes diante do Senhor e que possamos, Pai, a cada dia buscar a Tua face. Derrame do Teu Espírito sobre nós, nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Antes da oração final aqui,
tá? Eu quero ministrar uma oração apostólica sobre a sua vida, mas antes, você que me assiste nas redes sociais, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ah, se você está inscrito no canal, quero pedir a você uma coisa. Deixe o seu joinha, tá? O seu like, para dar relevância ao vídeo. Outra coisa, deixe seu comentário. O que Deus falou com você? Fala aí, né? É testemunho para mim e para outras pessoas, né? As pessoas que vão assistir o vídeo, vão ver os comentários e falar, poxa, Deus falou com aquele irmão, com aquela irmã, né? Que bênção, que legal, que bênção de Deus. Outra coisa, acione o sino das notificações para você receber os próximos vídeos. E depois, seja missionário, missionária, né? Compartilhe. Vá lá nos seus contatos, né? E envie os seus contatos essa palavra para que Deus possa também alcançar outros corações. Tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado por tudo. Somos gratos a Ti por Tua palavra que foi ministrada. Peço a Ti que derrame graça e poder na vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor possa cuidar de cada um, derramando sobre cada um deles, Senhor, o Teu Espírito, a Tua graça, que a Tua vontade seja feita na vida de cada um. Peço Tua bênção, Tua graça e oro, Senhor, em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre, que os amados do Senhor digam amém. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Um abraço. Boa noite. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos a palavra do Senhor, né? E aprendermos mais com Deus. E eu gostaria de abrir a Bíblia com você. Você pode abrir a sua Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia e deixar o Senhor falar, né, conosco. Nós precisamos ouvir a voz do Altíssimo. Amém? Então nós vamos abrir o Salmo 99. Salmo 99. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abala-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Amém? Glória a Deus. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome. Clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhe respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém? Santo é o Senhor nosso Deus. Vamos orar? Senhor, queremos louvar o teu nome. Pedimos a ti, Senhor, que esteja conosco, Senhor. Que o Senhor possa derramar graça e poder em nossas vidas, que os nossos corações, Senhor, possam exaltar o teu nome. Que venhamos aqui neste lugar, Senhor, render graças a ti, Senhor. Que possamos te adorar com toda a nossa força. Que a tua graça seja derramada sobre nós. Que sejamos alcançados por tua misericórdia. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai. Que essa noite seja um divisor de águas em nossas vidas. Que a tua palavra possa gerar vida nos nossos corações, Pai.
aumentar a nossa fé, abrir os nossos olhos espirituais, abrir as nossas mentes, que o Senhor possa nos abençoar com sabedoria. Que o Senhor derrame do Teu Espírito em nós, Senhor. Pai, queremos aqui entregar as nações em Tuas mãos, pedimos a Ti que derrame graça e poder. Repreenda, Senhor, todo tipo de mal. Que as nações sejam alcançadas por Tua graça. Pai, quero pedir a Ti, Senhor, que derrame graça e poder na nossa nação. Que o Brasil, Senhor, seja abençoado, seja guardado. Que o Senhor possa trazer os seus cuidados sobre a nação brasileira. Que o Senhor possa abençoar a nossa nação, Senhor. Repreenda o mal, que todo espírito do mal caia por terra, que todo espírito de corrupção caia por terra, que a nossa nação seja protegida pela Tua mão, Senhor. Que a Tua mão poderosa proteja, Pai, a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Deus é muito bom. E eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos, e a palavra de Deus é maravilhosa demais. Se você tem uma Bíblia, você pode abrir no livro de Jó. O nosso tema é: aprenda a vencer as adversidades da vida. Aprenda a vencer as adversidades da vida. Jó capítulo 1. Vou ler do versículo 1 ao versículo 12. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim, o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Quero orar. Pai,
Oro agradecido, Pai, pela leitura da Tua palavra e peço a Ti que fale conosco. Pai, que esta palavra possa gerar vida, Senhor, nos nossos corações. Que possamos, Senhor, receber a palavra com alegria. Que possamos guardar essa palavra. Ó Pai, que os nossos corações se alegrem em recebê-la, Pai. Peço a Ti que nos abençoe. Quero entregar em Tuas mãos os enfermos, que sejam tocados e curados, sejam guardados pela Tua mão poderosa. Pai, peço a Ti que derrame graça e poder. Oro, Senhor, entregando em Tuas mãos famílias que têm perdido entes queridos, que o Senhor possa trazer os Seus cuidados, que o Senhor venha agir, ó Deus, poderosamente. Fale, Senhor, neste lugar. Que a Tua palavra seja pregada e que a Tua graça seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A vencer as adversidades da vida. Então nós lemos Jó de 1 a 12. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 meninas. O texto diz que Jó era riquíssimo, era o maior homem do Oriente. Mas esse relato mostra uma qualidade boa na vida de Jó. Jó não era apegado às coisas que possuía. Ele entendia que tudo vinha das mãos de Deus. Isso está no versículo 21 e 22. Isso mesmo, né? 21 e 22. Jó não conhecia Deus. Imagina isso. Jó era um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal, sem mesmo conhecer a Deus. Jó não tinha tido ainda nenhum contato com Deus. Só de ouvir falar de Deus, Jó já estava vivendo uma vida de adoração a Deus. Agora, outra coisa interessante é que a gente vai ver depois, lá na frente, os amigos de Jó falando. Olha, incrível. Jó não adorava a Deus, mas Jó falava de Deus. Um dos amigos, acho que Zofar, acho que Zofar ou Bildade, eu não sei, ele fala que Jó aconselhava as pessoas a andarem no caminho de Deus e as pessoas se fortaleciam, mesmo sem conhecer a Deus. Veja que coisa interessante. Então aqui nós vamos aprender coisas incríveis nessa história de Jó. É uma história de angústia, é uma história de dores, é uma história de perdas. Mas é uma história que tem uma qualidade, não sei se essa seria a palavra, mas que tem para nós, assim, coisas riquíssimas vindas da parte de Deus. Então a gente vai ver aqui, primeira coisa, no versículo 1, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Para a gente começar a vencer na vida, a vencer as adversidades da vida, nós precisamos ter um bom caráter. A primeira coisa que vem listada nessas qualidades de Jó é o seu caráter. Tem gente que acha que o que tem que ser listado primeiro são as suas experiências com Deus, né? A sua vida de oração, a sua vida de Bíblia, a sua vida de orar no monte, nada disso. A primeira qualidade é o caráter. Isso também você pode ver depois lá em Atos 6, que fala da instituição dos diáconos. Quando foram instituídos os diáconos,
Sabe o que aconteceu? A primeira coisa que Deus queria desses homens era o caráter. Aprovado. Mas eu quero hoje focar nessa história de Jó. Então o texto diz que Jó era riquíssimo. Ele era o maior homem do Oriente. Está lá no versículo 3. Mas esse relato mostra uma qualidade boa. Ele não era apegado às coisas que ele possuía. A gente pode ver isso nos versículos 20 e 21. Eu vou ler aqui. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que coisa, que interessante. O homem era riquíssimo, estava acostumado com uma vida boa, de um padrão alto. O texto diz que ele tinha muitos empregados, então ele era um patrão, né? Então tinha uma qualidade de vida excelente. Mas agora o que acontece? Agora Jó estava assentado num canto, com um caco de telha na mão, raspando suas chagas, com dores, com lágrimas. Mas aquela adoração que Jó fazia, né, os holocaustos, isso é, a integridade diante de Deus, uma vida íntegra diante do Senhor, isso não mudou. E aqui está uma das maiores qualidades de um ser humano. É se guardar diante do seu Deus. Jó enfrentou muitas coisas no meio dessa situação toda. Jó enfrentou muitas coisas. Dores e lágrimas. Jó enfrentou a sua esposa. A mulher de Jó disse para ele assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó se levanta contra a sua mulher. Está lá no capítulo 2, versículo 9. Eu quero ler aqui para você. Veja só. Jó se levanta contra a sua mulher em defesa de Deus. Mas Jó não estava sentado numa poltrona, com as pernas cruzadas, tomando um suco de laranja e lendo o jornal. Jó estava passando por uma situação horrível, que poucos seres humanos passaram dos tempos de Jó até aqui. Então eu quero ler aqui para você, veja aí. Jó 2, versículo 8, nós vamos ler até o 10. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Nós precisamos entender que tudo vem de Deus, inclusive as adversidades da vida. As adversidades não vêm para nos matar. Você sabia disso? As adversidades vêm para as nossas vidas para nos provar, para nos fazer crescer, porque quando nós enfrentamos as adversidades, nós vamos sobrepor sobre elas. Nós vamos vencer. Então, quando as adversidades vêm, elas não vêm para nos matar. Elas não vêm para nos tirar do nosso lugar de conforto. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Nós precisamos pedir ao Senhor que esteja conosco, que nos fortaleça, para que nós possamos vencer as adversidades. Então Jó estava agora aqui, sentado em cinzas. Jó não podia sentar nem
num colchão, numa poltrona. Jó não podia sentar, né, numa cadeira, num banco de madeira. Não podia, porque ele estava todo cheio de chagas. Doía tudo, todo o corpo doía. Então ele fez o quê? Ele sentou em cinzas. Era o único lugar que amenizava um pouco as suas dores. E aí, sentado em cinzas, ele ouve a sua mulher lhe dizer: amaldiçoa Deus e morre. E a gente vai ver aqui algo interessante na vida de Jó. Por que que Jó não sucumbiu? Por que que ele não afundou nessa situação toda? Então a gente vai ver aqui que Jó fez uma coisa que poucos seres humanos fazem. Sabe o que ele fez? Ele controlou a sua mente para que a sua mente não fosse roubada, saqueada pelas atribuições da vida, né? Pelas palavras negativas. Então não deixe, já quero aplicar isso aqui hoje na sua vida, na minha vida. Não deixe que palavras negativas domine a sua mente. Jó não deixou que as palavras negativas da sua esposa, dos seus amigos, dominasse a mente dele. E essas coisas, quando acontecem adversidades na vida, aí parece uma cachoeira de coisas terríveis. Aqui Jó perdeu filhos, perdeu todos os seus bens, ele era riquíssimo, ele perdeu tudo. Mas uma coisa Jó não perdeu: a confiança em Deus. Então não perca a confiança em Deus. Não deixe que a sua mente seja dominada pelas coisas negativas da vida. Confie no Senhor, acredite. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas ele disse: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é, as adversidades da vida já estão vencidas pelo poder do nome de Jesus. Então não deixe que a sua mente seja contaminada. Não deixe que a sua mente seja roubada. Não deixe que a sua mente seja dominada por palavras negativas. Nem por dores. Nem por lágrimas. As adversidades passam. Anote isso. Fale isso para você próprio. Diga assim: as adversidades passam. Elas não permanecem. Elas não vieram para permanecer. É passagem. Então se firme no Senhor. Jó estava firme. Jó sabia que uma hora aquilo ia passar. A adversidade não dura a vida toda. Então ele sabia, uma hora isso vai passar. O que ele precisava fazer? Ter paciência. Ter paciência. E o interessante é que Jó não conhecia Deus. Ele fazia holocausto. Deixa eu voltar aqui no capítulo 1. Veja só como é que era a vida de Jó perante o Senhor. Veja isso. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 juntas de jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa de uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem
e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus filhos, banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Olha só que coisa interessante. Jó chamava os filhos, vem aqui, ó, quero santificar vocês. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó era um homem de oração. Mas o que predominava na vida de Jó era o seu caráter, a sua vida íntegra, reta diante do Senhor. Então isso fez assim que o coração de Jó se apegasse a Deus, mesmo sem conhecer a Deus. Porque ele relata isso lá no capítulo 42, no versículo 5, ele diz assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando é que Jó conheceu a Deus? Na adversidade. Jó conheceu a Deus quando ele estava sentado em cinzas, com um caco de telha, raspando o seu corpo cheio de chagas. Muitas vezes o que acontece nas nossas vidas, enquanto está tudo bem, a gente não conhece a Deus, porque a gente não se chega a Ele. E quando a adversidade vem, a gente vai lá e abraça Deus. A gente vai lá e quer ouvir Deus. A gente fala com Ele, a gente quer ouvir. Então Jó agora no meio de pó, no meio de cinzas, no meio de dores, no meio de lágrimas, no meio de angústias, no meio de palavras negativas, Jó estava com a sua mente firme diante do Senhor. E aí é que vem, né, a grande maravilha nessa história toda, é que Jó continuou firme. E Tiago 5, Tiago cita Jó. Tiago capítulo 5, versículo 12. É isso? Deixa eu ver aqui. Versículo 11. Tiago 5:11. Tiago cita Jó, veja só. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes que o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Agora, a primeira parte desse versículo é interessante. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. O que podemos olhar para essa história de Jó foi a sua perseverança firme, o propósito do coração dele. Ele entendia, Deus deu, Deus pode tirar. A mulher de Jó, quando chega e manda ele amaldiçoar a Deus e morrer, ele olha para a mulher e diz, tu fala como doida. Então, vamos trazer isso para os nossos dias. Vamos trazer isso para nós, né? Para as nossas vidas. Eu não sei como é que você está vivendo hoje, o que você está passando, tá? Você pode estar vivendo um momento maravilhoso da sua vida, né? Mas uma coisa eu vou dizer para você. Jó, quando estava vivendo um momento maravilhoso da vida dele, o coração de Jó estava em Deus, mesmo não conhecendo a Deus. Jó era íntegro, Jó era reto, temente a Deus. Então, olha, não importa qual situação que você esteja, você precisa ser íntegro, ser reto e temer a Deus. Ah, mas eu estou passando uma situação difícil. Legal. Legal em termo, né? Legal pela história. Mas a coisa não pode mudar. Jó não mudou. O que Jó continuou fazendo? Crendo no Senhor. Jó se levanta contra a sua esposa, em defesa de Deus. E o texto diz algo interessante, olha. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse,
Ainda conservas a tua integridade? Ó, a integridade estava ali. Ele sentado em cinzas, raspando com caco, mas íntegro. Aí ela disse: amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Guarde isso. Guarde isso. Essa palavra é uma chave poderosa para as nossas vidas. É forte para que a gente possa entender que tudo vem de Deus. E eu vejo um monte de gente reclamando, né? Eu observo isso, né? Pessoas reclamando: o diabo tocou aqui, o diabo tocou. O diabo não vai tocar. Se você é íntegro, reto, temente a Deus, o diabo não vai tocar em você. Sabe por quê? Porque João disse que aquele que nasceu de Deus, que é Cristo, te guarda. E o maligno não te toca. Então, beleza. Então fique firme no Senhor. Mas vamos voltar para o texto. O texto diz assim, ainda: em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ó, guarda a sua boca. Jó ficou tranquilo. Jó falou: poxa, se Deus me dá o bem, ele não pode dar o mal também? Pode, né? Então, ficou quieto, ele defendeu a Deus. Ele se levanta contra a sua esposa, se levanta de uma forma firme, enérgica, para ela entender: pá, a integridade ainda está no coração dele. Ele continua íntegro, mesmo no meio de dores, no meio de lágrimas, no meio de sofrimento, de angústia, e sentado em cinza, se raspando com caco, ele continua íntegro. Jó deu testemunho para sua esposa, se mostrando sempre firme ao lado de Deus, mesmo sem conhecer a Deus. Meu Deus, que coisa, que história, que vida, que exemplo. As coisas negativas estavam ao redor de Jó, mas ele não se deixou dominar por elas. Então a gente tem que aplicar isso nas nossas vidas. As coisas negativas estão aí. Elas não se afastam de nós. E Jesus disse que basta cada dia o seu mal. Então a gente vai se encontrar com essas coisas, mas aí nós precisamos continuar firmes, íntegros, retos, temente a Deus e nos desviando do mal. Então guarde isso no seu coração para que você possa vencer as adversidades. Porque a nossa luta maior é aqui, ó, na mente. Satanás tenta nos derrubar atacando a nossa mente. Porque se a nossa mente não for boa, a gente vai cair. Então ele ataca na nossa mente. Olha, sei lá, essa doença vai te matar. Você vai perder o seu emprego, não vai encontrar mais outro, nunca mais na sua vida. Você vai tentar concurso milhões de vezes, não vai passar nunca. Aí o que você vai fazer? Você vai deixar que as palavras negativas dominem a sua mente? As palavras negativas não podem dominar a sua mente. Diga assim: as palavras negativas não podem dominar a minha mente. Repita isso: as palavras negativas não podem dominar a minha mente. Repita mais uma vez: as palavras negativas não podem dominar a minha mente. Gravou? Vamos repetir mais uma? A palavra negativa não pode dominar a minha mente. Seja firme nisso, nesse propósito. Se você for firme nesse propósito, você vai vencer as adversidades. Vai vencer as dores, vai vencer as lágrimas, as angústias, o sofrimento, as palavras negativas. Os 3 amigos de Jó
foram até Jó. Se você lê o capítulo 2, tá, no capítulo 2 lá para o final, você vai ver que eles vieram, os 3 amigos, Zofar, Elifaz e Bildade, sentaram do lado de Jó e ficaram 7 dias sentados sem falar uma palavra. Eles iam dizer o quê? Eles ficaram ali sem falar uma palavra, mas eles ficaram observando a vida de Jó e começaram. E quando chega lá na frente, né, nos capítulos mais para frente, capítulo 15 e em diante, eles começaram a trazer acusações sobre Jó. Não é normal uma pessoa tá bem, né? Jó era riquíssimo, tinha 10 filhos, seus filhos faziam banquetes, um convidava o outro, chamava suas irmãs e comiam e bebiam juntos, era uma festa, né? Então a família de Jó estava bem, Jó tinha bastante empregados e tal, era tudo resolvido, estava tudo resolvido. E de uma hora para outra perde tudo. Por quê? Então vem logo as indagações, é pecado. Você está pecando, alguma coisa está errada na sua vida. Não tinha nada errado, né? Pela história a gente sabe que não tinha nada errado, mas as acusações vêm. Você acha que é diferente hoje? Você acha que é diferente dos nossos amigos? De nossos parentes? Não é. Mas nós precisamos aprender a dominar a nossa mente contra as palavras negativas. Então Jó aprendeu isso. E aí Jó passou dias horríveis, dias que nenhum ser humano quer passar, nem uma hora, nem meia hora, nem 10 minutos, nem 1 minuto. Nenhum ser humano quer passar o que Jó passou, nem 30 segundos. Mas ele passou, sabe como? Crendo no Senhor, sabendo, Deus deu, Deus pode tirar. E mais, bendito seja o nome do Senhor. Tu guarde isso, que você possa receber essa palavra no seu coração, que você deixe Deus trabalhar o seu interior, porque Deus trabalhou o interior de Jó. Jó falava de Deus, as pessoas recebiam a palavra de Jó com alegria. Jó orientava pessoas. Jó dava testemunho de Deus. Jó aconselhava pessoas a buscarem a Deus, mesmo sem conhecer a Deus. Mas um dia, os olhos de Jó se depararam com o Senhor. Lá no capítulo 42, no versículo 5, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, no meio das lágrimas, sofrimentos, angústias e dores, Jó conheceu o melhor amigo, Deus. Você pode estar aí no meio de uma confusão. Você pode estar aí agora no meio de uma adversidade, algo horrível na sua vida, e você não sabe qual é a saída, o que fazer. Faça o que Jó fez. Guarde a sua mente, guarde a sua boca, continue firme no propósito, crendo que o Senhor que deu o bem também pode trazer o mal. Continue firme diante do Senhor. Isso vai fazer bem para você. Foi o que nós vimos lá em Tiago, capítulo 5, né, no versículo 11. Continue firme. E Deus vai te honrar. Deus vai derramar graça no seu coração.
Amém? Então eu quero orar com você, quero pedir a bênção do Pai sobre nós, que Ele possa nos ajudar, que os nossos dias que estão aí, né? Nós temos dias difíceis, estamos passando por situações difíceis, não só na nossa nação, mas no mundo inteiro. E aí, o que fazer agora? Desesperar? Ficar desesperado? Não, agora não dá, não adianta. Ansiedade não vai adiantar, né? Porque por mais ansiosos que estejamos, a gente não pode fazer nada. Jesus falou que a gente não pode acrescentar um côvado, né? Que é mais ou menos um palmo, assim, ó, ao curso da nossa vida. Então a gente não consegue acrescentar um palmo ao curso da vida. Então nós precisamos de Deus. Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5, parte B. Então nós precisamos nos agarrar em Cristo para a gente vencer as adversidades. Amém? Vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome, que é santo e poderoso. Pedimos a Tua bênção e graça, Senhor, que o Senhor possa estar agindo em nós, derramando sobre nós o Teu poder, trazendo sobre nós a Tua graça. Pai, que a Tua palavra gere vida em nós, Senhor, que os nossos corações possam continuar firmes diante do Senhor e que possamos, Pai, a cada dia buscar a Tua face. Derrame do Teu Espírito sobre nós, nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Antes da oração final aqui, tá? Eu quero ministrar uma oração apostólica sobre a sua vida, mas antes, você que me assiste nas redes sociais, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tá? Se você está inscrito no canal, quero pedir a você uma coisa: deixe o seu joinha, tá? O seu like, para dar relevância ao vídeo. Outra coisa, deixe seu comentário. O que Deus falou com você? Fala aí, né? É testemunho para mim e para outras pessoas, né? As pessoas que vão assistir o vídeo vão ver os comentários e falar: poxa, Deus falou com aquele irmão, com aquela irmã, né? Que bênção, que legal, que bênção de Deus. Outra coisa, acione o sino das notificações para você receber os próximos vídeos. E depois, seja missionário, missionária, né? Compartilhe. Vá lá nos seus contatos, né? E envie os seus contatos essa palavra para que Deus possa também alcançar outros corações. Tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado por tudo. Somos gratos a Ti por Tua palavra que foi ministrada. Peço a Ti que derrame graça e poder na vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor possa cuidar de cada um, derramando sobre cada um deles, Senhor, o Teu Espírito, a Tua graça, que a Tua vontade seja feita na vida de cada um. Peço Tua bênção, Tua graça e oro, Senhor, em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre, que os amados do Senhor digam amém. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Um abraço.